Graça e paz seja com você, querido irmão. Nós estamos reunidos mais um domingo juntos, através dos nossos discipulados, e eu creio que Deus tem algo poderoso para derramar sobre a sua vida, derramar sobre o seu coração, algo que Deus tem para você e para a sua família. Eu creio que todas as vezes que nós nos reunimos como igreja para ouvirmos a palavra, para adorarmos ao Senhor, uma medida de fé é derramada sobre os nossos corações. Sabe, nós muitas vezes não entendemos isso, mas há uma realidade daquilo que nós não compreendemos. Apesar de não compreendermos, Deus age, Deus faz, Deus transforma, Deus opera. Então eu quero chamar você, sabe, a entender a importância de nos reunirmos como igreja. Hoje você está aí reunido com o seu discipulado, talvez se você faz parte, na verdade, do seu grupo de risco, você possa muitas vezes estar individualmente em casa, né? Mas eu creio que Deus vai falar ao seu coração neste momento, por isso, sabe, tire toda a distração, deixe, na verdade, tudo que está à sua volta acontecendo, acontecer, mas se isole e foque-se agora na palavra. Volte para o seu espírito e que Deus possa falar poderosamente à sua vida em nome de Jesus. Amém? Mas antes eu queria orar com você, querido irmão, pedindo para que Deus pudesse não apenas te dar conhecimento, mas Ele pudesse te dar a revelação, porque a revelação ela produz fé, ela produz transformação e ela produz poder para que você possa viver a vida que Deus tem te chamado a viver. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento, Senhor, colocar a vida de cada um dos meus irmãos que me ouvem, Senhor, ó Deus. Que o seu Espírito, Senhor, possa falar, que o seu Espírito, Senhor, possa iluminar, ó Deus, e dar, Senhor, a cada um de nós, a começar em mim, revelação, Senhor, transformação de realidades, ó Deus, e possamos nós, ó Deus, discernir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, e possamos, ó Deus, avançar para o propósito eterno do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu quero falar com você sobre o tempo de avançar. A grande verdade é que mais importante do que eu e você temos sonhos, temos projetos, né, neste tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos discernir. A palavra do Senhor fala que nós precisamos entender o propósito de Deus para cada fase, para cada momento. E na vida cristã nós temos, sabe, fases, nós temos estações, há na verdade tempos diferentes. E nesses tempos nós precisamos adequar ao nosso sonho, nós precisamos entender o que Deus quer de mim e de você neste tempo. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, do verso 1 ao verso de número 7. Amém? Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 7, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de juntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de cozinhar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de fazer guerra e tempo de fazer paz. Amém? Então, uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração, irmãos, nesses dias que nós temos passado por essa pandemia, por esse momento, na verdade, de recessão econômica, né? Esses últimos 4, 5, 6 anos da história, na verdade, do nosso país, tem sido, na verdade, tempos adversos, né? Tempos de vacas magras, tempos de retrocessos, e muitas vezes nós ficamos frustrados, nós ficamos até mesmo pesados, né, seria a palavra, para poder, de alguma forma, responder a Deus. Por que temos passado por isso? Então, a grande verdade é que nós precisamos discernir o tempo. E aquilo que Deus tem falado ao nosso coração como igreja é que é tempo de avançar. É tempo de avanços, mas esses avanços virão se nós discernirmos o tempo. Muitas vezes nós estamos querendo produzir coisas, realizar coisas que estão fora do tempo, como diz o texto. É tempo, na verdade, de chorar e nós estamos sorrindo. É tempo de nós, sabe, semearmos e nós estamos querendo colher, estamos querendo colher, e a verdade é que é tempo de semeadura. Então,
A grande verdade é que nós precisamos discernir, entender, compreender qual é o tempo que Deus tem para nós, ou aquilo que Deus quer para nós. Então, durante muito tempo, eu acreditei que se Deus quisesse fazer algo em nossas vidas, ou através de nós, sabe, Ele faria de forma independente de nossa vontade, ou até mesmo de nossa resposta. Mas o que eu aprendi na minha jornada, na caminhada com Deus, lendo na palavra de Deus, na vida dos homens que andaram com Ele, é que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Sabe, nós podemos fazer escolhas, queridos, que podem mudar os rumos de nossas vidas. Nós muitas vezes podemos tomar decisões que podem levar-nos a tomarmos uma outra direção. E essa direção pode sim trazer para nós ganhos, mas elas podem trazer também perdas. Então, a importância, daquilo que tudo que Deus nos ensina na sua palavra é que eu e você precisamos compreender o propósito de Deus para este tempo. Então, do momento em que nós nascemos até o momento que nós morremos, há um tempo determinado por Deus para que todas as coisas possam acontecer. Sabe? Deus vai respeitar as suas escolhas. Deus, no sentido geral e soberano da história, Deus vai cumprir o seu propósito. Agora, na questão pessoal, naquilo que tem a ver com as nossas escolhas do dia a dia, Deus vai respeitar cada uma delas. Então, tudo aquilo que deveria acontecer dentro do tempo de Deus, se nós tomarmos decisões que são contrárias, se nós construirmos a nossa vida em cima de fundamentos que são insólitos, a grande verdade é que eu e você podemos não conseguir receber do Senhor aquilo que Deus tem para nós. Pastor, mas não estamos na graça? Sim, estamos na graça. E a graça nos garante que Deus vai nos sustentar, Deus vai nos amar, Deus vai nos proteger, Deus vai cuidar de nós. Mas Deus ainda vai respeitar as nossas decisões, e essas decisões de construirmos uma vida insólita naquilo que não é o fundamento, naquilo que Ele tem para nós, sabe, não vai nos permitir alcançar o pleno potencial daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, esse texto que nós lemos aqui, ele traz o significado que há um tempo exercido por Deus, que está na perspectiva de Deus, na visão de Deus sobre nós. Ele diz que tudo tem o seu tempo. Por isso, o texto começa dizendo que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo antes do tempo de Deus é precoce. Mas tudo também, depois do tempo de Deus, torna-se uma coisa ruim. Na mente de Deus, sabe, as coisas em nossa vida, elas precisam acontecer de forma concatenada, sincronizada com o tempo do Senhor. Então, a nossa vida, irmãos, ela é feita de fases. E se você prestar atenção, existe a fase de sermos criança, e o tempo na hora de amadurecer. Mas muitos pais, eles acabam escolhendo, eles acabam exigindo dos seus filhos que eles o quê? Que eles cresçam, que eles respondam como adultos. Aquela criança, então, ela exerce uma maturidade, ela exerce respostas que não tem a ver com o seu tempo, ela pula aquela fase. Ao pular aquela fase, ela se torna um adulto. E chegando na fase adulta, quando ela assumiria certas responsabilidades, o que acontece? Ela quer viver como criança. Então, nós muitas vezes vemos pessoas com a vida muito confusa porque, sabe, não foi discernido sobre ela qual era o tempo que ela tinha que ter. Foi cobrado a mais dela, ou ela simplesmente tornou-se muito madura antes do tempo, quando ela precisava aprender a ser feliz, a ser alegre, a viver a vida que Deus tinha planejado para aquele tempo para ela. Então, eu falaria hoje a você que nós precisamos tomar decisões que vão nos levar a avançar, mas essas decisões precisam estar sincronizadas com o tempo de Deus. Amém? A grande verdade é que é tempo de você avançar, mas avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida, para você avançar para aquilo que Deus está chamando você a compreender nesse momento que estamos vivendo como igreja, que estamos vivendo como filhos do Senhor aqui nessa terra, mas também, nós, na verdade, não apenas compreendemos, mas avançarmos nesse propósito, porque às vezes você pode ter luz, você pode ter entendimento, mas você pode estar perdido no processo. Você pode muitas vezes estar paralisado, intimidado. E eu quero hoje falar para você que aquilo que Deus quer é que você cresça em fé neste tempo. E se você quer avançar nesse tempo, você precisa considerar algumas coisas. Primeiro,
Se você quer avançar, você precisa começar discernindo o tempo de Deus para a sua vida. Queridos, discernir o tempo de Deus é uma das mais poderosas chaves espirituais para que você possa crescer, para que você possa conquistar. Por quê? Porque Deus tem um tempo determinado para que todas as coisas possam acontecer na sua vida. Em Eclesiastes, e a palavra Eclesiastes, em hebraico, significa pregador ou o pregador. Então, nesse livro, O Pregador, ele adverte Israel, adverte o povo de Deus acerca de realidades espirituais. E veja o que ele diz sobre o tempo. Ele diz: há tempo para plantar e há tempo para colher. Há tempo para derribar e tempo para edificar. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para juntar e tempo para espalhar. Tempo para abraçar. E aí tem a ver com o nosso tempo aqui. Tempo de deixar de abraçar. Tempo de guardar e tempo de lançar fora, jogar fora aquilo que às vezes nós estamos juntando há tanto tempo, né? Mas há também tempo de você, na verdade, perder. E há tempo de você ganhar, há tempo de você ficar calado e há tempo de você falar. Há tempo de fazer guerra e há tempo de você fazer paz. Sabe, nós precisamos discernir qual é o tempo de Deus para as nossas vidas nesse momento. A grande verdade é que temos vivido dias difíceis, dias onde nós não estamos entendendo o que está acontecendo, tudo para nós é muito novo, estão chamando de um novo normal, né? Aquilo que tem se falado pela mídia, mas aquilo que a palavra do Senhor nos diz, aquilo que a palavra de Deus nos traz, é que nós precisamos estar a tempo, sabe? Este é tempo de nós edificarmos, ou será que é tempo de nós derrubarmos como nós edificamos até hoje? Né? Falo para você, o fato de eu estar falando com você aqui através de uma câmera, através de um vídeo, é um tempo, na verdade, de nós edificarmos a igreja de uma nova forma. Por tanto tempo, fizemos tudo presencialmente, mas agora temos dependido, né, do eletrônico, do digital para podermos fazer. Então, precisamos discernir. E quem não se abre para discernir, para entender que existe um novo, que Deus muda os ciclos, que as fases passam, a grande situação é que ele vai passar por dificuldades de adaptação, ele vai ficar travado, ele vai ficar intimidado, né? Ele vai ficar paralisado, ele vai ficar para trás, ele vai perder a sincronia com aquilo que Deus está fazendo nesse presente tempo. Então, às vezes, né, tem gente que está chorando, mas o que Deus quer é que você esteja sorrindo. Tem gente que está calado, mas o que Deus quer para este tempo é que você aprenda a falar, que você fale. Sabe, talvez você pode estar pensando que é tempo de você guardar certas coisas, mas talvez seja o tempo de você lançar fora tudo aquilo que você aprendeu, zerar as coisas na sua vida e receber o novo de Deus. Ou seja, de você, na verdade, granjear coisas novas. Tem gente que está, na verdade, querendo viver em paz, sossegado, calmo, tranquilo, sereno, mas será que não é tempo agora de você guerrear, de você ir para a guerra? Irmão, você não pode avançar em Deus se você não consegue discernir que há um tempo apropriado, há um tempo que está debaixo do propósito de Deus para todas as coisas. Então, você precisa hoje aprender a discernir exatamente qual é o tempo que Deus tem para a sua vida. Às vezes, você quer manter algo como eterno na sua vida quando Deus já acabou, sabe? Eu lembro, na verdade, né, da pastora Diana. Ela sempre esteve à frente do louvor desde o começo da igreja e ela ministrava com entusiasmo, havia na verdade uma unção, havia uma liberação. Muitos irmãos lembram dessa época que ela era líder de louvor, né, com saudosismo, dizendo: olha, pastor, só precisa voltar para o louvor. Mas em 2007, né, em maio exatamente de 2007, nós, na verdade, entendemos que Deus tinha falado conosco que não era mais tempo dela estar na frente do Ministério do Louvor, porque o que nós sentimos é que o propósito de Deus para ela naquele momento, para aquele ministério, para aquela liderança tinha passado, e Deus queria posicioná-la junto à frente dos Radicais Kids. A grande verdade, irmãos, é que hoje, se você vê, na verdade, o coração, na verdade, da pastora, ela gosta de cantar, ela gosta de adorar, mas não existe mais o propósito de Deus sobre isso. O propósito de Deus está alinhado com outra realidade. Tanto é que nós crescemos, já tivemos, na verdade,
números extraordinários de crianças nas células, né? Tivemos um impacto de forma tão poderosa, né? com o nosso trabalho, não alcançando apenas Curitiba, mas as cidades do estado. A grande verdade é que Deus manifestou para ela um propósito, e ela, por discernir o tempo, surfou na onda do Espírito Santo, e ao surfar na onda do Espírito Santo, Deus trouxe resultados. Muitas vezes nós estamos querendo guardar certas coisas, viver certas coisas, quando Deus está nos chamando para nós, sabe, surfarmos, né, entrarmos num novo ciclo, entrarmos num outro momento. Então, às vezes, você tem tentado ficar calado, mas aquilo que Deus quer é que você fale. Irmão, o tempo de você ficar calado já passou, agora é tempo de falar. Por isso que você está tão inquieto, por isso que você está tão desconfortável em certas posições. Então você não pode continuar guardando aquilo que Deus quer que você jogue fora, querido. Sabe, é tempo de você muitas vezes abrir mão de certas coisas que estão paralisando você, e por falta de discernimento isso tem trazido prejuízo para a sua vida. É interessante você entender isso até mesmo no contexto bíblico, no contexto histórico da palavra do Senhor. Quando Israel estava no deserto durante 40 anos, né, o povo hebreu, ele viveu, na verdade, ali um tempo de milagres, um tempo de história. Antes da saída, nós temos as 10 pragas, acontece sobre o Egito, mas eles são livres. Deus abre o mar, Deus, na verdade, faz passar em seco, Deus destrói os seus inimigos, eles clamam, Deus da água, eles clamam, Deus da carne, eles clamam, Deus da maná. Né? A palavra do Senhor fala que durante 40 anos Israel viveu milagres extraordinários. Mas, lá em Deuteronômio, no capítulo 29, verso 5, está o registro, né, que Deus preservou eles para que eles pudessem viver esses milagres extraordinários de uma forma própria para aquele propósito, para aquele momento que eles estavam vivendo. O texto diz lá em Deuteronômio 29, verso 5, diz assim: Quando vocês estavam no deserto, durante 40 anos, eu vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou a sandália do vosso pé. Você consegue imaginar tudo aquilo que você precisa, ou tudo aquilo que você idealiza como um milagre, como, né, filho de Deus? O povo de Israel experimentou no deserto. Sabe, durante 40 anos, eles experimentaram de cura, de suprimento de água, suprimento de pão, de carne, de roupas. Sabe, Deus fez coisas impossíveis. Deus suprimiu os seus inimigos, deu a eles vitória sobre os seus inimigos. Mas a palavra do Senhor nos mostra que no dia que Israel recebeu uma palavra do Senhor, que agora eles tinham que sair do deserto, pisar em Canaã, no dia que eles pisaram em Canaã, a palavra do Senhor diz que os milagres cessaram. E o povo entrou num novo ciclo, entrou em um novo tempo. Agora eles teriam que lutar, né? Agora eles teriam que plantar, agora eles teriam que apacentar. Até então Deus tinha trazido milagres e cuidado de todas as suas necessidades, mas a partir deste momento eles teriam que trabalhar. E eles teriam que comer do fruto da obra das suas mãos. Eu imagino que alguns irmãos ainda ficam esperando, sabe, certos milagres acontecerem, mas eles não conseguem entender que existe mudança de ciclo, existe mudança de tempo, existe mudança de propósito, porque o propósito de Deus para as nossas vidas é que eu e você venhamos a avançar. Deus quer que você avance. Irmãos, a palavra do Senhor fala que o nosso Deus quer nos transformar de glória em glória. E a cada dia uma medida de glória precisa vir sobre nós. Então, qual é o tempo de Deus para a sua vida? Essa tem que ser a sua pergunta. Sabe, essa tem que ser o motivo da sua oração, do seu jejum, para que você possa discernir e estar sincronizado. Porque se Deus tem algo para realizar na sua vida neste tempo, sabe, Ele vai realizar com clareza, né, do seu propósito. Então você precisa compreender, né, aquilo que Deus está querendo fazer para este momento. Então às vezes você está querendo ajuntar aquilo que Deus quer que você espalhe. Você está querendo guardar aquilo que Deus está querendo que você reparta. Então muita gente está esperando milagre, mas Deus está falando. Você já teve muitos milagres e agora, filhão, é hora de você ir à luta. É hora de você lutar, é hora de você, né, colocar as suas forças e empreender naquilo que eu estou te dando direção, naquilo que eu estou colocando à sua frente. É hora de você batalhar e vencer e comer do trabalho das suas mãos.
Existe uma medida de graça onde Deus nos dá sem que nós façamos nada, né? Simplesmente para Ele provar a sua bondade. Mas existem outras que Deus vai nos dar, não apenas, na verdade, porque Ele é bom, mas porque Ele quer nos fazer fortes, Ele quer nos fazer, né, trabalhadores, Deus quer nos fazer homens que entenderam a provisão de graça que a nós foi determinada. Amém? Então, eu diria para você que você precisa entender que Deus vai abrir portas nesse tempo. Deus, Ele vai manifestar oportunidades para você plantar e para você colher. Mas tudo isso tem a ver com você discernir, né? Discernir o que Deus tem pedido para você. Irmãos, a maioria de nós, sabe, a maioria de nós já sabe qual é o tempo que nós temos vivido. O Espírito Santo fala ao seu coração. O Espírito Santo tem trazido ao seu coração entendimento sobre este tempo, mas ainda nós queremos ter os mesmos padrões, a mesma rotina. Nós não queremos sair do conforto. Irmãos, a vida cristã é um chamado a sair do conforto para o desconforto, sabe? Porque nós fomos chamados para viver um novo, nós fomos chamados para avançarmos naquilo que Deus tem para nós. Então, há uma chave espiritual aqui. A chave dada por Deus, é que você deve compreender o tempo. E compreender o tempo é entender também que você não pode comparar o seu tempo com o tempo de qualquer outra pessoa. A grande verdade, talvez você esteja sentado aí no sofá em casa, sabe, Deus tem um tempo para a sua vida diferente, na verdade, para essa pessoa que está sentada ao seu lado. Cada um tem o seu tempo. Então, alguns estão hoje colhendo aquilo que eles plantaram há muito tempo, semearam há muito tempo, e talvez ainda você não esteja colhendo. Por quê? Porque o tempo de você não é de colher, o tempo agora é de você plantar e esperar no futuro aquilo que Deus vai trazer sobre você. Então pode ser que essa pessoa que está do seu lado, ela também está no tempo de falar, mas talvez esse seja o tempo de você ficar calado, de você ficar a sós com Deus, de você buscar ao Senhor, de você receber da parte de Deus direção, unção, profundidade, maturidade, para que você possa, quando você vir a falar, poder manifestar a glória de Deus, o poder de Deus. Então, não pense que o irmão que está ao seu lado aí, ele é mais abençoado ou até mesmo mais espiritual, porque ele está vivendo realidades que você não está vivendo. Mas, eu diria para você, entenda apenas que cada um tem uma história de semeadura e colheita, de coisas que ele foi edificando, construiu e que ele vai usufruir. Mas também pode chegar o tempo em que Deus simplesmente vai pedir para que ele derrube. O texto diz, há tempo de edificar e tempo de derrubar. Então, uns estão derribando e outros estão construindo. Uns estão vendo, né, a colheita chegar e outros estão sendo chamados a fazer semeaduras. A grande bênção é que a palavra de Deus nos chama para viver em paz. E o viver em paz é você discernir que você precisa viver o seu tempo. Se você não está tendo colheita, pode ser que você não ainda semeou o suficiente. Comece a semear ou termine a semeadura que você fez. Não retroceda, avance. Sabe, irmãos, muitos de nós não conseguimos entrar na sincronia daquilo que Deus tem para as nossas vidas porque nos falta perseverança. A palavra para a sua vida hoje é persevere. Continue perseverando. Essa é a marca do crente vencedor. A fé, a fidelidade e a perseverança, aquilo que fomos chamados a viver. Então, se não é o seu tempo, busca o Senhor. Busca o Senhor, se aprofunde nele, entenda qual é o seu tempo, né? E continue perseverando naquilo que Deus te chamou para fazer, porque certamente, se você perseverar, você receberá a coroa. Então, a comparação, eu diria para você hoje, a comparação com o que os outros estão vivendo, com o que os outros estão passando, é o pior de todos os problemas. Muitos irmãos estão aflitos porque eles caem no erro de ficarem se comparando com outros. Então, às vezes, uma pessoa vê alguém que chegou em uma determinada posição e vê ela desfrutando de algo, né? E ela quer ter a mesma experiência, mas ela não conseguiu compreender que ela precisa palmilhar o mesmo caminho. Eu costumo dizer, muitos querem, na verdade, a glória, mas poucos conseguem ver e discernir que a pessoa teve uma estrada, teve uma caminhada com Deus para poder alcançar aquilo que o outro está agora usufruindo. Então, discirna o tempo, porque em questão
de tempos, se você discernir e trabalhar na direção daquilo que Deus está chamando você a fazer, você verá fruto também vindo sobre a sua vida. A segunda realidade, eu falaria que você avança quando você age dentro do tempo estabelecido por Deus. Olha que coisa interessante. Primeiro, você precisa discernir o tempo. O segundo, você precisa agir dentro do tempo. Como eu falei para você, Deus respeita as suas decisões. Então, há tempo para todas as coisas. Mas se a sua decisão está fora daquilo que Deus determinou, falo para você, às vezes nós vamos perder o tempo da oportunidade, o tempo daquilo que Deus preparou para nós. Quando Jerusalém recebeu a visita de Jesus e não ouviu Jesus se revelando como Messias, Jesus sobe, na verdade, ali no monte do Getsêmani, né? Isso 2 anos antes, durante 2 anos antes, né, da sua morte, e ele fala, ai de ti, Jerusalém, porque não viste o tempo da vossa oportunidade. Porque Jerusalém não viu o tempo da oportunidade chamada ao arrependimento, eles perderam o tempo. No ano 70, Deus, na verdade, já revela, né, que haveria, né, uma grande aflição sobre Jerusalém. E no ano 70, você sabe, se você conhece um pouquinho de história, né, o general Tito cerca a cidade de Jerusalém. No ano 72, ele entra e coloca para fora todos os judeus, mata muitos deles, e Jerusalém não pertence mais a Israel a partir do ano 70. Então, a grande verdade é que nós precisamos entender que nós não podemos desperdiçar o tempo que Deus tem para as nossas vidas. Então, há 3 palavras no grego que nos ensinam sobre essa realidade de você, sabe, entender que existe um tempo estabelecido pelo Senhor. A primeira palavra no grego chama-se cronos. Cronos refere-se ao tempo do homem, é o cronológico ou o tempo cronológico, de onde deriva a palavra cronômetro, segundo, minutos, horas, dias, meses, anos. Tudo isso é medido pelo cronos. Esse é o tempo do homem. Mas no grego nós temos a palavra aionios, que fala de um tempo eterno, do tempo que perdura pelos séculos dos séculos. Este é o tempo do seu Deus, este é o tempo de Deus. Então, para Deus não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Deus, na verdade, já viu todas as coisas acontecerem. A grande verdade é que isso muitas vezes foge ao nosso entendimento, porque Deus é um ser eterno. Então, o tempo que Deus vive é o aionios, né? É um tempo linear, onde Deus vê todas as coisas se cumprindo e já cumpridas. Amém? Mas o tempo que Eclesiastes fala e o tempo que Jesus fala no momento que ele diz ai de ti, Jerusalém, porque não reconheceste o tempo, a oportunidade que foi dada a vocês, é o kairos, é o tempo da oportunidade. É o tempo certo de fazermos algo, é o tempo de Deus para a minha vida, para a sua vida. Então, existe algo no kairos, o kairos é divino. E Deus estabeleceu ele, então, para que eu e você possamos viver esta realidade. Mas, muitas vezes, nós não estamos sincronizados com o tempo. Nós até discernimos, mas sempre estamos atrasados, somos lerdos a responder. Não, irmãos, é tempo de avançar. É tempo de você, sabe, caminhar agora com o Senhor e decidir no seu coração que você vai sincronizar, você vai agarrar aquilo que Deus vai colocar como oportunidade para a sua vida. Então, há pessoas que estão sempre atrasadas. Já reparou? Há pessoas que elas não entram no kairos de Deus, né? No tempo que é o tempo da oportunidade. Elas sempre chegam atrasadas no emprego, elas chegam atrasadas no culto, chegam atrasadas na célula, elas chegam atrasadas nos seus compromissos, elas vivem atrasadas, elas estão fora do tempo. Mas a grande verdade é que pessoas que acabam tendo esse estilo de vida, elas sempre vão ter ou vão passar por muitas dificuldades, né? Um exemplo disso é que uma pessoa, né, conheço uma pessoa que ela tinha um compromisso, na verdade, em outra cidade, e ela chegou no aeroporto atrasada, e ao chegar ali para fazer o check-in já havia sido encerrado. E ela implorou para o atendente, né, da companhia aérea para que pudesse embarcar, mas o atendente disse, olha, sinto muito, minha senhora, mas as portas da aeronave já foram fechadas e a senhora não tem mais condições de embarcar. Ela perdeu o voo,
e ela tinha que estar naquela cidade no outro dia. Então ela decidiu comprar uma outra passagem, foi à loja da companhia aérea, tirou uma passagem, pagou R$ 1.200, porque era a tarefa do dia, e simplesmente ela só conseguiu chegar, na verdade, no final, né, daquele dia, teve problema no hotel, e a grande verdade é que ela perdeu tempo, ela perdeu dinheiro e teve prejuízos. Então a pessoa que está atrasada, irmãos, é alguém que está sempre fora do seu tempo. Obviamente que a pessoa que perde, na verdade, o voo, ela pode embarcar num próximo voo, né? Vai ter que arcar com as consequências disso. Mas perder o tempo de Deus é muito mais chato, eu diria para você. É um prejuízo ruim. Então, a grande verdade é que nas questões naturais, eu e você podemos pagar uma multa, podemos chegar às vezes atrasado, mas quando falamos das coisas de Deus, como foi no caso de Jerusalém, eu falaria para você, nós precisamos estar sincronizados com aquilo que Deus tem para nós. É por isso que a Bíblia nos ensina a vivermos uma vida no Espírito. Viver a vida no Espírito fala de nós, sabe, entendemos o que Deus está querendo fazer neste tempo. Infelizmente, muitos irmãos vivem a vida de forma natural. E por serem naturais, eles perdem o tempo, perdem o kairós, o tempo da oportunidade que Deus tem para eles. Então, você pode às vezes até mesmo chegar atrasado na reunião da sua célula, mas não perca o tempo de Deus para a sua vida. Sabe, você pode até chegar atrasado no seu trabalho um dia ou outro, mas não perca o tempo daquilo que Deus está requerendo de você agora. Amém? Então, há muitas pessoas também que vivem o antiposto dessa situação. Alguns chegam atrasados, por outro lado, tem aqueles que por natureza são muito apressados. São aqueles que nasceram de 5 meses. Conhece gente assim? Na verdade, eles chegam sempre apressados demais, eles não querem chegar atrasados, eles estão hora antes do tempo e são conhecidos como pessoas impacientes. Sabe, elas abrem a empresa e querem tirar o lucro, querem viver dela amanhã, ou no máximo 3 meses. Sabe, querido, você não pode ser assim. A grande verdade é que qualquer um que abre uma empresa, ele vai ter que esperar um tempo. Sabe, ele vai ter que entender que esse é o tempo da abertura, o tempo da semeadura, e somente depois é que virá o tempo da colheita. Então, há outros que são apressados demais, eles começam a trabalhar hoje, mas querem tirar férias mês que vem. Então, há pessoas até mesmo que oram, na verdade, a Deus, né? E elas são muito apressadas e elas falam, Deus me responde, Deus me responde. Elas não têm uma vida de oração, elas não têm, né, uma sincronia, um tato para ouvir a resposta do Senhor rapidamente, mas elas oram e elas querem a resposta agora, de forma imediata, e elas se tornam até mesmo pessoas chateadas com Deus, porque Deus às vezes não responde na velocidade que ela acha que Deus teria que responder. Calma, meu irmão. Deus tem para você o seu tempo. Então você não pode estar atrasado e você também nem pode estar apressado. Sabe, conta-se a história de um irmão que ele era muito impaciente, ele também gostava, né, de que tudo acontecesse rápido, tudo fosse rápido na vida dele. Então, um dia o seu pastor chegou para ele e exortou ele firmemente, dizendo, irmão, você precisa orar, pedindo a Deus paciência. E então, aquele irmão falou, então pastor, eu vou orar. E aí ele fechou os olhos com o pastor ali no corredor da igreja e disse, Deus, dá-me paciência, mas tem que ser agora. A grande verdade é que nós aprendemos algo. Não adianta você querer apressar a Deus. Deus tem o seu tempo. Por mais que você não esteja vendo, Deus está trabalhando. Sabe, Deus está no trono, Deus cuida de todas as coisas, Deus ele não atrasa e Deus não adianta, é nós que temos que entrar no seu tempo. Então, a grande verdade é que nós é que temos que entender e compreender qual é o tempo certo para nós agirmos. Às vezes, você pode achar que Deus está atrasado, mas ainda é tempo de você esperar, porque você não está ainda maduro para poder manifestar a glória que Deus tem para a sua vida. Sabe, não é tempo ainda de Deus entrar em cena porque você ainda não tem as ferramentas, não tem o cenário para que a bênção que virá sobre você seja ela completa. Queridos, sabe, você precisa ter um nível de maturidade para você poder dirigir.
Se você colocar um carro, né, na mão de uma criança de 10 anos, ou ela vai matar alguém ou ela vai se matar. Então, né, pela nossa legislação brasileira, fala que para você tirar a carteira é com 18 anos. Então, com 18 anos é que se julga que você tem certa maturidade para poder, né, dirigir, né, e poder conduzir um veículo. E você não se matar e nem matar ninguém. Então, a grande verdade é que tem certas coisas que nós precisamos compreender, é que nós não estamos, atrasados no processo e também Deus não está querendo apressar coisa alguma. É uma questão apenas de entendermos, compreendermos, discernirmos qual é o tempo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então, Lázaro, né, a morte de Lázaro explica esse princípio claramente. Abra sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 11. Quero que você possa abrir a sua Bíblia comigo, lá em João, no capítulo 11, verso 6, verso 17, verso 21, 23 e 25. Amém? Vou ler aqui com você o Evangelho de João, no capítulo 11, verso 6 diz assim: Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vai lá para o verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia há 4 dias. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Declarou-lhe Jesus, no verso 23, teu irmão há de ressurgir. Verso 24 e 25 diz assim: Eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Amém? Então veja, primeiro nós temos aqui que Marta acreditava no Jesus do passado. Ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui ontem, Lázaro não teria morrido, o Senhor teria curado, o Senhor curou tanta gente, o Senhor curou tantas pessoas, por que o Senhor não curaria o meu irmão? Então, certamente ele estaria vivo. Mas, quando Jesus vai falar: olha, Marta, você precisa crer, você precisa, na verdade, crer, ele não morreu, ele apenas dorme. Mas a grande verdade é que ela fala: olha, Senhor, eu creio no Senhor para o futuro. Quando ela diz: Senhor, eu sei que há ressurreição e eu sei que aquele que crê no Senhor, esse vai viver. Mas Jesus, irmãos, é o Deus do presente. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus dá, na verdade, um comando ali naquele cemitério, dizendo, na verdade: Lázaro, vem para fora. E o milagre se torna maior do que Marta e Maria estavam imaginando. Deus tem um tempo certo para agir, Deus tem o seu kairós. Então eu e você precisamos discernir nesse tempo, o tempo que Deus está querendo de nós. Não podemos apressar as coisas, mas também não podemos ser letárgicos a responder. Não podemos crer num Deus do passado, que agiu no nosso passado e que não vai agir no presente, mas também não podemos acreditar que Deus só vai agir no futuro e que Ele não pode intervir hoje. Então, há um momento certo para que todas as coisas possam acontecer. E se você conseguir entender, compreender o tempo que Deus tem para a sua vida, isso vai fazer com que você alcance o seu destino, que você alcance o seu propósito. Então, qual é o tempo que Deus tem para você? O que Deus está querendo de você neste momento, querido, é tempo de você avançar. Muitos estão esperando, na verdade, Deus agir no futuro. Não, irmão, nós temos que trabalhar hoje, temos que nos posicionar hoje. Vamos esperar essa pandemia passar para nos posicionarmos. Não, o tempo de você se posicionar é hoje. O tempo de você exercer sua fé é hoje. O tempo de você falar é hoje. O tempo de você buscar a Deus é hoje. É tempo de você discernir o que Deus está chamando você para fazer. Então, agir e se comprometer com aquilo que Deus está chamando você para esse presente momento, é isso que vai te levar ao seu destino eterno, é aquilo que vai te levar ao seu propósito em Deus. Então, para Deus não existe nem o passado, nem o presente e nem o futuro. Deus, na verdade, ele está preso apenas ao Cronos. O Cronos é o tempo da oportunidade, é o tempo onde todas as coisas do Senhor, preparado para a sua vida, vão dar certo. Mas isso precisa ser, na verdade, cooperado, trabalhado por nós.
Amém? Então precisamos compreender, irmãos, aquilo que Deus está nos chamando a fazer. Sabe, Marta, ela queria que Deus curasse seu irmão, mas o que Jesus tinha para Lázaro era a ressurreição. Às vezes nós estamos querendo algo pequeno, mas Deus tem coisas mais elevadas. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, porque os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos pensamentos. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 55. Então, sabe, você precisa entender que Deus trabalha, né, com o tempo, com o kairos, com o tempo da oportunidade. É como uma fruta. Pensa numa fruta. Se você pensar numa manga, eu amo manga, né? Você na verdade tem um tempo certo para colher a manga, né? Se você colher ela antes, cedo demais, eu diria para você, na verdade você vai ter uma manga que vai amarrar na boca, né? Se você, na verdade, também passa do tempo para colher essa manga, a grande verdade é que essa fruta amadureceu e ela vai começar, na verdade, a perder as propriedades, né? Todo o sabor que ela tinha. Ela vai apodrecer. Então, da mesma forma, Deus trabalha conosco. Deus tem o seu tempo. Não podemos, na verdade, estar no verde, mas também naquilo que está mais do que maduro, né? Naquilo que está podre. Então, é por isso que eu e você precisamos discernir o tempo, querido. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor, fala para você, não sei, pastor, qual é o tempo que eu estou sendo chamado a viver, não sei se é para mim chorar, se é para mim rir, se é para mim edificar, se é para mim derrubar, se é tempo de guerra, se é tempo de paz. Eu falaria para você, querido, vai orar, vai buscar o Senhor, é tempo de você discernir, sabe, a Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O problema é que muitas vezes nós queremos viver na crescente quando tem momentos que Deus quer que nós vivamos o inverno, sabe? No inverno, você olha para as folhagens, elas perdem as folhas, mas as raízes estão sendo aprofundadas. Quem sabe esse é o tempo de você aprofundar as suas raízes. Então a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que entenderam a importância de viver no tempo certo. Se você lembrar, a palavra do Senhor fala sobre Noemi, né? Noemi, ela resolveu voltar para Belém, né? Que era a sua terra natal, onde era tempo de colheita. Então ela tinha perdido seu marido, tinha perdido seus 2 filhos, então ela decide voltar. E a palavra fala que Ruth foi com ela. Então, naquele momento que ela volta porque ela tinha entendido, olha, estou passando fome aqui em Moabe, vou voltar para Belém, para Israel, e eu vou, na verdade, lá para lá, porque lá é tempo de colheita, lá eu sei que eu não vou passar fome. Então ela discerniu o tempo. Então, se ela chegasse depois da colheita, talvez ela ia empatar o jogo, ela ia viver a mesma realidade. Mas o que Deus nos mostra é que, sabe, porque ela voltou no tempo da colheita e Ruth decidiu, sabe, ir com ela, colher, na verdade, lá as espigas. Ruth conhece Boaz, Boaz se apaixona, na verdade, por Ruth, casa com ela e Ruth, que era moabita, entra na descendência, na linhagem do Cristo, né? Então a grande verdade é que para Ruth e para Noemi, aquele era o tempo certo para voltar para Israel, para ir a Belém, porque era o tempo da colheita. Nós temos também a rainha Esther, né, que foi colocada no palácio no tempo certo. Se ela não estivesse casada com o rei Assuero, o povo judeu teria sido exterminado. Mas mesmo estando casada, né, o seu tio, né, Mardoqueu, vem, na verdade, Mordecai, melhor dizendo, Mordecai vem e fala, na verdade, do seu coração, dizendo, olha, você precisa falar para o rei o que está acontecendo. E ela falou, olha, mas se eu for na presença do rei, eu posso morrer, eu posso, na verdade, né, não ser recebida por ele, isso pode me trazer grande prejuízo. E naquele momento, Mordecai, né, que é o seu tio, fala para ela, olha, mas será que não foi para esse tempo que Deus te levantou? Então, naquele momento que Esther recebe essa palavra, a palavra entra no seu coração, ela pregou um jejum com as suas servas, pede para que Mordecai falasse, na verdade, para todos os judeus,
E a nação de Israel então jejuou e até os animais ficaram sem comer durante 3 dias. E depois de 3 dias ela foi à presença do rei. Assuero recebe e o livramento vem sobre todo Israel. Então Esther discerniu o tempo, mas quase que ela ficou calada no tempo que ela tinha que falar. Davi, no tempo, na verdade, que era o costume dos reis saírem à guerra, né? Tá lá no texto, era costume naquela época, no começo de primavera, os reis saírem à guerra. Mas a Bíblia fala que ele não discerniu o tempo, ele ficou em casa dormindo. E o povo estava guerreando, mas o seu rei estava em casa, descansando, estava dormindo. E naquele dia que ele não discerniu o seu tempo, o diabo armou um cenário para ele e ele adulterou com Betseba. Queridos, o tempo de Deus na nossa vida está relacionado ao propósito. Você precisa viver o kairós de Deus, entender que Deus está estendendo oportunidades. Mesmo em momentos difíceis, há portas abertas, há oportunidades que são postas para mim e para você. Mas a grande verdade, ou a grande realidade, é que muitas vezes nós podemos estar desperdiçando aquilo que Deus está planejando para as nossas vidas. Misericórdia. Deus está chamando você a discernir o tempo e avançar neste tempo. Amém, queridos? Por último, você avança quando você entende que seu tempo não é para sempre. A Bíblia diz, há um tempo. Se há um tempo, é porque, há um tempo, depois não existirá mais este tempo. Então sempre há um tempo para que todas as coisas possam acontecer. Então é uma verdade dura, mas eu tenho que dizer algo para você. O tempo está passando. Ninguém, na verdade, aqui, irmãos, vai ficar para semente, Todos nós nascemos já com o nosso cronômetro rodando. A cada dia estamos mais próximos do nosso fim. E a grande verdade é que nós precisamos muitas vezes compreender, como diz o Davi em um dos seus salmos. Diz, olha, uns recebem a vida com uma medida como se fosse um sopro. Passa rápido. Porém, outros recebem a medida de vida como um palmo de vida. O que Davi está querendo dizer na questão poética? Davi está dizendo o seguinte, a vida de alguns passa rápido. Tem gente que nasceu para viver apenas 18 anos, 25 anos, 30 anos, o que nós dizemos de morte prematura. Não é morte prematura, irmãos. No olhar, no prisma de Deus, a pessoa nasceu para cumprir um propósito. E naqueles 18 anos, ela teve tudo aquilo que ela precisava para cumprir o propósito. Então, o que estamos fazendo com o tempo que nós estamos recebendo? Você precisa entender que seu tempo não é para sempre. Há outros, vovô e vovó, que às vezes é safenado, diabético, e a gente acha que esses não vão durar muito. Logo, na verdade, fulano vai embora, já está com o pé na cova, como alguns falam. Mas aí, você aí que é um jovem bombado, malhado, saudável, pode ser que você vá primeiro. Então, nós não estamos aqui, irmãos, com data de validade. E não estamos aqui querendo marcar também o dia que cada um vai, mas precisamos advertir que Eclesiastes mesmo diz que há muito mais sabedoria na casa onde há luto do que onde há festa, porque na casa onde há luto as pessoas pensam e refletem sobre a vida, sobre o que estão fazendo com seus dias que foram dados como um dom, como um presente da parte de Deus. Então, estamos aqui para dizer o seguinte, olha, precisamos discernir o nosso tempo. Jesus mesmo falou em uma parábola sobre um homem que viveu a sua vida de uma forma louca, achando que ele teria tempo demais e que talvez o seu tempo nem acabaria. Isso está lá em Lucas, no capítulo 12, verso 16 a 21, onde diz assim, e ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-eis, maiores ainda, e recolherei todo o meu produto para todos os meus bens, então direi à minha alma, tens depósito, vive agora bem por muitos anos, descansa, come e bebe e regala-te. Então, Jesus diz, louco, esta noite pedirão a sua alma, o que tens tu preparado? Para quem será? Assim, aquele que entesoura para si mesmo bens e não é rico para com Deus. Irmãos,
O erro é que este homem e que muitos de nós acham que tem uma vida inteira pela frente. Mas nós não sabemos a hora que nós vamos. A única coisa certa na nossa vida é que um dia nós partiremos. Mas se vamos amanhã, se vamos na semana que vem, se vamos no ano que vem, se vamos daqui a algumas décadas, não sabemos. Mas a palavra do Senhor fala que nós precisamos compreender hoje, sabe? Entender que nós não viveremos para sempre. Por isso precisamos fazer as coisas de uma forma, onde nós não vamos desperdiçar os nossos dias. Então, eu termino aqui dizendo para você 4 conselhos que a palavra do Senhor nos diz. Em primeiro lugar, sabe, a palavra de Deus diz para nós sermos intensos. Apocalipse, capítulo 22, do verso 10 ao verso 12, diz assim: disse ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, sendo imundo. O justo continue praticando a sua justiça, o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A palavra do Senhor aqui em Apocalipse está dizendo o seguinte: seja intenso. Esse é o primeiro conselho que Deus tem para você. É tempo de avançar e seja intenso. Não viva uma vida, querido, mais ou menos. Entre de cabeça naquilo que Deus te chamou para você realizar, para você fazer, porque você só tem uma vida. Então a Bíblia diz, aquele que está se afundando no pecado, que se afunde de vez. Mas aquele que está se consagrando a Deus, que é o meu caso e seu caso, se consagre a Deus, pois não há mais tempo para ser perdido. O segundo conselho que a palavra do Senhor nos mostra sobre esse tempo de avançar é que nós devemos, sim, ser intensos, mas ao mesmo tempo ser intensos servindo a Deus neste tempo. Sabe, todos nós temos um chamado. O chamado não é sermos chamados para a salvação, o chamado é para servirmos a Deus. Recebemos o Espírito Santo, recebemos dons, talentos, recebemos recursos, recebemos uma medida de influência sobre pessoas. Então, se você tem planos de servir a Deus, não deixe para amanhã. É isso que a palavra do Senhor nos ensina aqui em Eclesiastes. Não deixe para amanhã o que você foi chamado para fazer hoje. Você não sabe como será o dia de amanhã. Você tem que fazer aquilo que precisa ser feito hoje, nesse tempo. Porque quando esse tempo acabar, não haverá mais nada para se fazer. Eclesiastes, no capítulo 9, verso 10, Eclesiastes 9, 10, diz assim: tudo quanto te vier à mão, faze-o. Faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Se você, querido irmão, quer liderar, tem que ser agora. Você tem que liderar uma célula, eu falo para você, faça hoje. Por quê? Porque o que a Bíblia está dizendo aqui para nós é que na sepultura você não vai liderar a célula. Se você quer fazer os cursos bíblicos da nossa igreja, tem que ser agora. Por quê? Porque lá na sepultura não tem cursão, não tem CTL, não tem na de seminário. Se você quer ser um discipulador, tem que ser agora. Sabe? Você não pode deixar para amanhã aquilo que você foi chamado para fazer hoje. Por quê? Porque lá na sepultura não vai ter discipulado. Esse é o tempo de você servir a Deus, irmãos. Não deixe a oportunidade passar. Temos vivido dias difíceis e os sinais têm nos falado que a cada momento nós estamos mais próximos do fim. Eu não sei quando Cristo, na verdade, vai arrebatar a sua igreja. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser semana que vem, mas os sinais estão aí. Então, não adie para o ano que vem aquilo que você foi chamado para fazer hoje. Então, o seu tempo, ele vai acabar em algum momento. E quando acabar, o que você fez? Sabe, não podemos viver de desculpas, precisamos viver pela fé. E viver pela fé é viver por posicionamentos, pois o relógio ele está rodando. Então o primeiro conselho é seja intenso. O segundo conselho que a palavra de Deus nos dá é sirva a Deus neste tempo. O terceiro conselho que eu daria para você é que você foi chamado para responder a Deus hoje, neste tempo. Olha o que Hebreus, no capítulo 3, verso 15 diz: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. A hora de você responder a Deus
A hora de você dizer sim para o Senhor é agora, querido. Não é amanhã, não é no próximo mês, não é na próxima semana. Então faça aquilo que tem valor eterno. Irmãos, nós só temos uma única vida. E o que vamos fazer com ela? Sabe? Vamos investir naquilo que é eterno ou vamos nos distrair fazendo aquilo que é temporal? Ah, pastor, na verdade, mas eu preciso me envolver nessa causa aqui terrena. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Sabe, tem muita gente salvando baleia, salvando cachorro, salvando, na verdade, a natureza. Mas o que a Bíblia nos diz é que nós somos chamados pelo propósito eterno de Deus para salvarmos vidas. Então, esse é o seu serviço, esse é o seu chamado. Amém? Então, as verdades de Deus precisam ser vividas hoje na sua vida. E nós não acreditamos, na verdade, em reencarnação. E com isso eu quero concluir com você, né? Concluindo aqui, vou pedir para que você já possa ficar em pé nesse momento, nós vamos orar. Nós não acreditamos em reencarnação, irmãos. Sabe, nós acreditamos que ao homem, segundo a palavra do Senhor, está lá em Hebreus, foi dada uma só vida e depois disso o juízo. Então, portanto, fomos chamados para nós vivermos hoje este tempo de consagração a Deus. É tempo de avançarmos, mas avançarmos na direção daquilo que é eterno, naquilo que tem valor, naquilo que tem fundamento, naquilo que vai nos poupar das mazelas deste mundo. Então, tudo que temos que fazer neste momento, sabe, é darmos o nosso melhor para o Senhor. Eu quero chamar você, sabe, a se consagrar ao Senhor. Eu quero chamar você hoje, sabe, de você avançar nas coisas que têm valor eterno, naquilo que tem valor, né, dado por Deus e não apenas pelos homens. No Salmo 90, a Bíblia fala que, né, nos revela que a nossa vida, ela é como um conto que logo começa e logo termina. Ela é como uma flor que nasce de manhã, que desabrocha ao meio-dia, mas que à noite ela passa, ela morre. Então, veja, na verdade, quanto tempo que você já desperdiçou na sua vida. Veja, perceba que existem talvez coisas que estão distraindo a sua vida. É tempo de você voltar o seu coração para Deus e se consagrar a Ele. Por quê? Porque nós só temos essa vida para viver. E é tempo de buscar a Deus, é tempo de servir ao Senhor, é tempo de consagrar a nossa vida àquele que é a razão da nossa existência. Irmãos, tudo nessa vida vai passar, mas aquilo que fizermos para Deus, isso vai permanecer diante dEle, para a glória dEle e também para a nossa recompensa. Por isso, eu quero chamar você a viver a sua vida intensamente com o Senhor, porque é tempo de avançar, mas avançar naquilo que tem significado. O livro do pregador, o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, Salomão conclui: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando cheguem os maus dias, não diga, não tenho neles contentamento. Sabe? Lembra do Criador, para que quando chegue, na verdade, os maus dias, o dia que você estiver fraco, o dia, na verdade, que você estiver doente, estiver de partida, né, para o céu, para o seu destino eterno, você possa dizer: olha, eu fiz tudo o que precisava ser feito. Eu, na verdade, dei o meu melhor e agora estou esperando, como o apóstolo Paulo, a coroa que está a mim reservada. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça e eu quero orar por você neste momento. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero, Senhor, declarar, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, que os olhos espirituais de cada um dos teus filhos são abertos e que a tua palavra permanece para sempre. A tua palavra, Senhor, produzirá efeito no coração deles. Dá-lhes discernimento do tempo, Senhor Deus. Oh, Deus, faz com que os teus filhos possam enxergar o tempo da oportunidade, Senhor, oh Deus, que é para as coisas naturais como para as coisas espirituais, e que no ministério que o Senhor tem para cada um dos teus filhos, eles possam ser exitosos, ter êxito e sucesso naquilo que foram chamados, ó Deus. Dá a eles uma vida intensa, dá a eles, ó Deus, entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor tem para cada um deles, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e que o Senhor possa continuar falando ao seu coração durante essa semana, porque é tempo de avançar. Deus abençoe.